Não adianta você falar que não, você vai mudar o cenário em 4 anos. É pouco tempo. O que você pode melhorar e fazer políticas para a curto, médio e longo prazo. Na sua visão, né, depois dessa mudança de direcionamento aí do Partido Novo, o que o Partido Novo, numa eventual gestão, né, digamos que lograsse êxito aí na campanha política, poderia trazer de benéfico assim uma gestão do Novo aqui para Porto Velho? O que você acredita que daria para melhorar? Olha, Ricardo, Porto Velho, eu sempre falo para todo mundo, olha, a gente se acostumou com muito pouco. E eu falo muito pouco com tranquilidade, porque em relação à eficiência, a gente está em 4.000 e poucos do município com pior desempenho. Isso é muita coisa. A gente está falando da pior capital, perdendo inclusive para Rio Branco, em desempenho de gestão pública. Então, isso é ruim para o nosso cenário. Isso eu não vou atribuir a culpa à atual gestão, porque isso vem de gestões e gestões e gestões. Então, eu sempre critico, mas eu faço uma crítica responsável. Eu não vou colocar em xeque aquilo que foi feito, porque, se comparado a atual gestão com a gestão anterior, a gente teve uma grande evolução. Isso é inegável. E o que eu penso para Porto Velho é exatamente isso. Não é a vaidade de um dia ser prefeito de Porto Velho e chegar, não vai ter ninguém melhor do que eu. Eu não posso pensar isso, pensar assim, senão eu estaria sendo egoísta. Eu tenho que pensar que quem assumir depois de mim vai fazer um trabalho melhor do que eu. E o outro que assumir, que faça melhor. Porque aí a gente vai olhar para Porto Velho no sentido de crescimento. A gente não pode olhar Porto Velho decrescendo, ladeira abaixo. Então, a política é essa, é ver aquilo que precisa, porque tem coisas que não adianta, Ricardo. Não adianta você falar que não, você vai mudar o cenário em 4 anos. É pouco tempo. O que você pode melhorar e fazer políticas para a curto, médio e longo prazo. A curto prazo, para mim, o que tem, até atendendo o questionamento aí do nosso espectador, eu esqueço o nome, mas ele falou da saúde pública, né, que é um dos pilares de toda a administração pública. Se você vê, a saúde pública é um problema a nível de Estado, é um problema a nível de município, é um problema a nível nacional e é um problema que precisa ser enfrentado. Eu falo isso com tranquilidade, que a minha esposa é médica, eu acompanho a vida, a rotina, como que é árdua. Então, a gente precisa, sim, fazer políticas efetivas para melhorar a saúde, não só a estrutura física, não só a parte de medicamento, mas humanizar, acima de tudo, humanizar o atendimento. E de que forma que você vai humanizar? Você acha que a gente não tem profissionais capacitados? Temos os melhores médicos, enfermeiros, técnicos. O que a gente não tem é valorização desses profissionais. A gente não tem sequer uma recomposição salarial acompanhando a inflação. A gente não tem. É muito comum, Ricardo, você vê o seguinte, fulano saiu daqui, acabou de se formar em medicina, foi para São Paulo, porque lá em São Paulo paga praticamente o dobro do que eles ganham aqui. Então, se a gente não adotar uma política capaz de valorizar os profissionais da saúde, a gente vai ter as pessoas saindo de Porto Velho e aí a gente fica com atendimento precário, porque, volto a dizer, não se trata do médico, do enfermeiro e dos técnicos e qualquer outro profissional da saúde, porque eles estão lá fazendo até além daquilo que eles deveriam, porque fazem com amor. O problema é que um médico ou 2 médicos para atender uma multidão, eles não dão conta, Aí você vê, às vezes, o cara está lá com um problema, passando problema familiar, que não dá conta de ficar um pouco com a família, problema psicológico, às vezes está lá na sala de descanso, aí chega alguém lá para querer lacrar, olha aí o médico dormindo, e acha que aquele médico, aquele profissional não é um ser humano. Será que ele não tem direito de esgotar fisicamente, que não pode ficar ali no seu repouso? Então é isso, eu acho que a gente precisa valorizar os profissionais da saúde para que eles tenham prazer em atender as pessoas da forma como eles têm prazer em atender na rede particular. Qual é a diferença em um ou outro? É que na rede particular eles são valorizados, e lá eles têm toda uma estrutura capaz de deixar eles à vontade
de forma minimamente com dignidade que eles merecem, para ter um ambiente agradável para poder fazer o seu labor. A estrutura que a gente tem na prefeitura, UPA Sul, UPA Leste, Ana Adelaide, esses dias a Ana Adelaide mandaram um vídeo lá, deu uma chuva forte lá, caindo água dentro, infiltração, ou seja, é um ambiente insalubre. Se não bastasse a gente estar lidando com pessoas ali doentes, enfermas, a gente ainda tem a própria estrutura física que torna aquele ambiente mais insalubre do que já é. Entendi.